é a vigília, né? Então All é todos, então All Hallows Eve era a vigília de Todos os Santos, a noite anterior ao dia de Todos os Santos. É daí que veio o termo Halloween. Então Halloween significa o quê, pastor? Halloween é uma palavra celta para adoração ao demônio. Halloween é uma palavra inventada pelo próprio diabo em adoração a Satanás. Halloween significa eu amo o capeta. Não, Halloween significa vigília, noite anterior ao dia de Todos os Santos. E agora eu fiquei confuso. Por que que se sabe? Por que que tem demônio? Por que que tem o capeta? Por que que tem fantasma? Por que que tem bruxa? Que história é essa? Me ajude aí, pastor, a entender isso aí. Calma lá, que a gente tá nesse processo da história ainda pra você entender direitinho, então fica comigo. Porque foi em 998 depois de Cristo, um pouco depois, que Santo Odilo, o poderoso abade do monastério de Cluny, no sul da França, que acrescentou uma celebração no dia 2 de novembro. Não no dia da vigília anterior, mas no dia posterior. Se o dia 1 de novembro era o dia de celebração de Todos os Santos, o dia 2 de novembro passou a ser um dia de oração pelas almas de todos os fiéis falecidos. Essa festa passou a ser chamada de Dia dos Finados. Sim, o Dia dos Finados era celebrado dia 2 de novembro. E essa festa se espalhou da França também para o resto da Europa. E com isso, você passou a ter 3 dias de festividade no catolicismo romano, chamados de, e aí você perdoa o meu inglês antigo, algo como All Hallows Tide. Então, o que é que você tem? Você tem a véspera de Todos os Santos, o Halloween, o All Hallows Eve, o dia de Todos os Santos, o All Hallows, e o dia de Finados, compondo essa tríade de dias de festividade dentro do catolicismo romano. Agora, a partir daqui, a reconstrução histórica começa a ficar um pouquinho mais confusa. Mas tudo indica que esse é um período em que se começou também a celebrar os mortos de forma geral, incluindo os mártires e aqueles que foram para o purgatório, ou mesmo relembrar a vida daqueles que acabaram indo para o inferno, como um alerta para que nós não tenhamos o mesmo caminho. Então o que aconteceu? Essa vigília do dia 31 de outubro começou a tomar elementos que seriam característicos do dia de Finados, com algumas celebrações relacionadas com a morte. Para nós, cristãos brasileiros do século XXI, celebrar a morte pode parecer uma coisa meio mórbida e até demoníaca, né? Coisa de satanista. Mas tratar como um dia solene o aniversário da morte de um mártir era uma prática muito comum no cristianismo desde os primeiros anos, o que se tornou mais popular no século IV. Celebrar a morte dos santos era uma coisa que fazia parte da fé cristã, não é uma coisa que, oh, nossa, que coisa mórbida, terrível. A gente evita a morte, não quer falar da morte, mas é uma coisa que acontece. A morte dos mártires era celebrada como um período a se rememorar. Ao que tudo indica, após o estabelecimento do dia de Todos os Santos e a sua vigília, que era a véspera de Todos os Santos, no século VIII, o Odilo de Cluny, que a gente já citou aqui, popularizou a ideia de que esses 3 dias do All Hallows Tide seriam uma lembrança ritualística do dilúvio, em que a primeira noite, a véspera de Todos os Santos, lembra a maldade do mundo antes do dilúvio.